Pessoal, beleza? Lápis e papel na mão, vamos trabalhar a organização do sistema nervoso. Conteúdo importantíssimo, tá certo? Deixe-me colocar aqui o primeiro slide para nós começarmos a trabalhar. Ó, então, aqui eu coloquei para vocês uma fotozinha aí, né? Uma fotinha linda, maravilhosa do sistema nervoso, onde ele destaca para a gente o sistema nervoso central, né? E na parte inferior você vai encontrar aí a medula espinhal e os seus nervos. Nós vimos que existem os nervos cranianos e os nervos raquidianos ou espinhais, tá? Então, sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, cérebro, diencéfalo, cerebelo e bulbo. Beleza? Tranquilo? Vê lá. Aqui tu tens formado pela medula espinhal ou medula raquidiana, ou seja, a parte superior onde você encontra o cérebro, tá certo? Eu tenho todas essas estruturas. O encéfalo, que é formado pelo cérebro, diencéfalo, cerebelo e bulbo. E na parte inferior, que vai promover exatamente a ramificação e dar origem ao sistema nervoso periférico, a medula espinhal, medula raquidiana, também pode ser chamada. Vamos ver o próximo tópico. Ó, aqui eu tenho o sistema nervoso periférico. Vê só. Alguns autores colocam só como gânglios e nervos. Outros autores colocam receptores, como eu destaquei para vocês, receptores, nervos e gânglios. Tranquilo? Então, tudo isso aí está relacionado aos estímulos e ao direcionamento para o sistema nervoso central. Beleza? Então, tudo que é captado no ambiente ou até mesmo dentro do corpo tende a ser processado no sistema nervoso central. Tranquilo? Exemplo, arco reflexo vai ser processado no sistema nervoso central, mais precisamente aonde? Na medula, como a gente havia comentado. Né? Quando você está fazendo um cálculo matemático, então imagine que esse cálculozinho que você está desenvolvendo é pelo seu lóbulo frontal, né? Aí você tem o planejamento, raciocínio lógico, matemático, toda essa condição de planejar está relacionada exatamente ao córtex, tranquilo? Então, vê lá, vamos dar sequência aqui, ó. Em relação às estruturas protetoras do sistema nervoso, ossos protetores. Quais são os ossos? O crânio, você tem os ossos do crânio, e a coluna vertebral. Os ossos do crânio vão proteger o encéfalo, e a coluna vertebral tende a proteger exatamente a medula espinhal, tá certo? Olha lá. Membranas de revestimento, que são as meninges, isso aí a gente já viu, né? Estou colocando aqui já que são estruturas protetoras. Aí você tem a mais externa, que está mais em contato com o osso, é a dura mater. A intermediária, aracnoide. E a mais interna, que está em contato com o líquido cefalorraquidiano, simplesmente licor, também pode ser chamado, né? É que é a mais interna. Tranquilo? Então, falei em ossos protetores, eu tenho esses dois grupos, os ossos do crânio e a coluna vertebral, que vão dar, além de dar suporte, vão proteger. E quando eu falo nas membranas, eu falo nas meninges. Cabeça, eu pensava que era meninge. Não, são as meninges. Então, porque você tem três grupos de membranas aí revestindo o sistema nervoso. Tranquilo? Vê lá. Quanto à divisão do encéfalo, gente, muita atenção, tá certo? Porque eu deixei bem detalhadozinho aí para vocês. Bulbo ou centro bulbar, também pode ser chamado medula oblonga, tranquilo? Vê bem, aí ele está relacionado, apresenta contato direto com a medula espinhal. É a primeira estrutura ali que está conectada à medula espinhal, tranquilo? Outra característica interessante, está relacionado com batimento cardíaco, gente, importantíssimo o bulbo. O centro bulbar, importantíssimo, tá? Pense numa estrutura que você encontra aí no encéfalo, que viabiliza várias atividades fisiológicas. Olha lá, do jeito que eu coloquei para vocês. Está relacionado com batimento cardíaco, ritmo respiratório, ou seja, frequência cardiorrespiratória, pressão sanguínea, digestão, tosse e vômito. Tudo isso o bulbo está relacionado. Vamos ver mais aqui.
Cerebelo ou metencéfalo. É importante saber esses sinônimos importantíssimos. Cerebelo ou metencéfalo. Olha lá o que nós encontramos. É inerente a essa estrutura. Regula o equilíbrio e a postura. Gente, não só equilíbrio e a postura, também a distância. Exemplo, eu estou aqui com uma distância para essa câmera do meu computador. Eu faço isso aqui e não bato. Quem que me dá essa noção de distância? Eu vou lá, faço assim bem rápido. Pá! E não bato. Por quê? Porque o meu cerebelo, ele é que comanda, ele é que dá essa noção. Eu estou aqui numa distância de mais ou menos 1 metro para o meu guarda-roupa. Então, quem te dá essa percepção de distância é exatamente o cerebelo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. É inerente a essa estrutura regular o equilíbrio e a postura. Se você não tivesse o cerebelo, você teria que pensar para poder andar. Você teria que pensar. Tá certo? Porém, como o cerebelo está relacionado a esse aspecto, a essa situação, à tua postura, ao teu direcionamento, ele é que vai te dar equilíbrio. Né? Então, para cada parte encefálica, você vai encontrar funções bem específicas. Vê lá. Aqui também eu tenho importância na coordenação dos movimentos. Imagina o seguinte, tu lembras uma criança que está começando a andar, ela anda tombando, né? Ela cai, levanta, depois ela se levanta e começa de novo. Por que isso? Porque o cerebelo está em desenvolvimento, ele está crescendo ainda, ele está se desenvolvendo, está ocorrendo mais conexões, a chamada plastinação celular, que ocorre em virtude da presença dessas conexões dos neurônios, estão ainda se formando. Por isso que aos poucos é que aquela criança, né, ela vai começando a andar, daqui a pouco ela anda um pouco mais rápido, depois ela tomba, ela cai, levanta, depois ela começa a correr, em virtude exatamente do cerebelo. Tranquilo? Olha lá. Nos recém-nascidos a função é precária. Não consegue andar e manipular objetos, em virtude exatamente dessa estrutura, o que a gente havia comentado anteriormente. No caso do encéfalo, olha lá, você tem o diencéfalo formado pelo tálamo e o hipotálamo. Então aqui você pode verificar, né? Diencéfalo, tá certo? E você tem o tálamo e o hipotálamo aqui embaixo, tá bom? Olha lá, ó. Regula. Importante é você determinar o que essas estruturas promovem. Regula a temperatura do teu corpo, temperatura corpórea regulada a partir do diencéfalo, regulada a partir do hipotálamo, tá certo? Apetite, sede, sono e as emoções. É o elo entre o sistema nervoso e o sistema hormonal. Observe que, para que você apresente um processo de homeostasia satisfatório, é interessante que teu corpo ele tenha um equilíbrio no sistema nervoso e no sistema hormonal. Eu vou te dar um exemplo bem interessante. Um tempo desse eu estava no hospital e eu não tinha nem me formado ainda em enfermagem. Eu estava pagando, acho que eu estava no 9º desse período. E eu fui pagar a clínica médica. Normalmente, o que é que o médico, o psiquiatra, ele pede quando um paciente ele chega? Ele pede um exame de tireoide. Ele pede exames hormonais. Porque às vezes o indivíduo ele tem um distúrbio hormonal e esse distúrbio hormonal faz com que ele tenha um comportamento esquizofrênico. Vê que coisa interessante, gente. E na realidade não é esquizofrenia. São alguns hormônios que o indivíduo ele tem em níveis muito baixos que podem causar exatamente essa situação de esquizofrenia no indivíduo, tá certo? Então, no caso, o hipotálamo regula a temperatura, apetite, sede, sono e as emoções, tranquilo? Olha lá, cérebro relacionado à inteligência, que a gente havia comentado agora há pouco, memória, consciência, linguagem, controle da atividade motora, tá? Então, observa que o cérebro ele está relacionado a uma gama enorme de situações.
E por isso que o nosso córtex ele se desenvolveu muito, ele é muito grande, porque o nosso encéfalo ele é cheio de circunvoluções, porque ele é cheio desses giros, né? Porque ele é muito grande. Se você tivesse de abrir, pegar o encéfalo e colocar ele em cima de uma mesa, ele ficaria basicamente do tamanho de uma fronha, né? Porque esses giros, essas circunvoluções, é em virtude exatamente do espaçamento do teu crânio que não tem suficiente. Então ele cresceu de tal forma, espremido ali naquela estrutura, na caixa craniana, tá certo? O único animal o único animal que consegue planejar, fazer cálculo matemático, somos nós. E existe um professor da Universidade de Oxford que estudou exatamente os alimentos. E ele viu que a manipulação dos alimentos foi um fator primordial para o desenvolvimento do nosso encéfalo. Né? O cozimento dos alimentos, dos carboidratos, dos lipídios, das gorduras, dos aminoácidos, das proteínas, foi um fator preponderante para que a gente pudesse absorver e o nosso encéfalo ele crescer e se desenvolver de tal forma. Né? Tanto prova que quanto mais especializado uma célula nervosa, né? A célula nervosa, uma célula muscular, menor seu processo de reprodução. Por quê? Ela tem uma grande especialização, ela é muito especializada naquela área, né? Então, o indivíduo que leva um tiro na cabeça e perdeu massa cefálica, ele dificilmente vai recuperar todas aquelas células que ele perdeu, né? Em virtude exatamente do grau de especialização celular. Então, do ponto de vista tissular, ou seja, do ponto de vista tecidual, o tecido, para ele se regenerar, é muito difícil. Tecido cardíaco é muito difícil, tecido estriado, muscular estriado, esquelético, o tecido nervoso também é muito difícil dele se reestruturar em virtude do grau de especialização. É muito diferente do tecido epitelial. Você se cortou, daqui a pouco você tem a formação de um coágulozinho, ou forma cicatriz, daqui a pouco você não sabe nem aonde foi que você se cortou. Né? A verdade é essa. O cérebro apresenta cerca de 70% da quantidade total de células nervosas que nós encontramos em todo o sistema nervoso. Tá? Parte mais desenvolvida no que se diz respeito ao sistema nervoso é o cérebro. Tá? Olha lá. Separado em dois hemisférios, unidos pelo corpo caloso. O corpo caloso, ele está aqui, ó. Tá? O corpo caloso, ele está relacionado exatamente à junção, ele é que une os dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, beleza? Olha lá, divisão do encéfalo ainda, córtex cerebral, o que é que nós encontramos? Apresenta mais ou menos 4 milímetros de espessura com corpos celulares, né? Que é a substância cinza. Aí você encontra as fibras, são os axônios e dendritos. Localizadas na parte interna, são os constituintes da substância branca, em função da existência da bainha de mielina. Tá certo? Então a bainha de mielina é que dá essa coloração esbranquiçada. Tá certo? Olha lá. Subdivisão dos lóbulos. Para cada lóbulo você vai encontrar funções específicas, né? O lóbulo frontal, os dois parietais, o occipital, o temporal. Então, os lóbulos eles vão apresentar funções. A divisão faz referência aos ossos que fazem parte do crânio. Por isso que osso frontal, aí você tem o lóbulo frontal, osso occipital, lóbulo occipital, beleza? Tranquilo? Então, as partes do encéfalo fazem referência exatamente aos ossos. Vê lá. Dessa forma temos lóbulo frontal, lóbulo parietal, como eu destaquei aqui para vocês, ó, na figura, parietal, temporal e occipital. Temporal, parietal, frontal e occipital, que é a parte mais que é a parte posterior do crânio, tá certo? Olha lá. Cada área ou lobo, como queiram chamar, isso aí
sinônimo, apresenta características funcionais, tá certo? Então, exemplo, o indivíduo ele leva uma queda de moto, leva uma pancada muito forte na região posterior, no lóbulo occipital. Muito provavelmente, se ocorrer dano a essas células, ele vai ficar sem enxergar, porque o centro da visão fica no lóbulo occipital, na parte posterior do nosso crânio, tá? Vê lá. Tubo neural e a funcionalidade. Diferenciação do tubo neural. Proencéfalo ou prosencéfalo forma o telencéfalo e o diencéfalo. Isso aí é a parte embrionária, tá certo? Pouca gente aborda, mas é interessante para deixar bem mastigadinho aí para vocês. Aqui tu tens o romboencéfalo, forma o metencéfalo e o mielencéfalo. Aqui tu tens também o mesencéfalo, não sofre diferenciação, beleza? É a estrutura que não sofre diferenciação. Está relacionada à visão e à audição, tá? Quanto ao líquido cérebro espinhal, ele é formado para viabilizar uma certa resistência. Ele impede exatamente que a medula espinhal entre em contato em partes mais duras e partes mais resistentes dos ossos, né? Dos ossos que compõem exatamente a coluna vertebral, beleza? Olha lá. Aqui eu coloquei também relacionado à absorção de choques, como eu havia comentado agora há pouco para vocês. Transporte de hormônios também passa por ali. Leucócitos e nutrientes. Então, do ponto de vista da diferenciação do tubo neural, nós temos isso aí. E quanto ao líquido cérebro espinhal, nós temos todas essas características, tá? Absorção de choques mecânicos, que do ponto de vista da defesa é o principal. Transporte de hormônios, leucócitos, que são células de defesa, e os nutrientes, tá? Atividade dos lóbulos. Olha lá. Você tem atividade dos lóbulos em relação ao controle metabólico. Amores, esse é o primeiro que eu havia comentado para vocês. Ó. Lóbulo occipital, controle da visão, tá? Lóbulo temporal, tá? Lóbulo temporal. Beleza? Controle da audição, memória, emoção e olfato. Lóbulo parietal, tá? Controle das informações sensoriais, como calor, frio, pressão, toque, dor e o tato. Lóbulo frontal, isso é importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo. Ó, controle da atividade muscular, emoções, pensamento e motor, beleza? E aqui uma dica interessante para a gente fixar tudo isso que a gente havia comentado, né? Ainda existem interligações entre os lóbulos, eles não são interdependentes, não existe interdependência, tá certo? Existe as conexões. O processo de plastinação celular é que vai determinar esse tipo de aspecto. O que é a plastinação celular, cabeça? É a quantidade de conexões que os neurônios eles vão promovendo na proporção que você vai crescendo, que você vai se desenvolvendo. Tá certo? Porque a quantidade de neurônios, você vem com ela pré-determinada ali. Porém, você não vai aumentar a quantidade de neurônios. Você vai aumentar a quantidade de conexões. E essas conexões, para ocorrer essas conexões, você tem a chamada plastinação celular. Tá certo? Ainda existem interligações dos lóbulos, onde viabiliza o controle da memória, fala, linguagem, comportamento e personalidade. Gente, então observa que esse conjunto de situações é muito interessante, porque para cada área, para cada lóbulo que você encontra aí do encéfalo, ele vai apresentar características bem distintas, mas não esquece, são características bem proeminentes de cada área encefálica. Porém, contudo, todavia, existe interligação e essa interligação promove interação entre os lóbulos. Beleza? Então, fica mais uma aulinha aí pra gente sobre sistema nervoso.
Tá bem mastigado, tá bem direcionado, como vocês podem ver. E vamos para nossa última aula sobre o sistema nervoso. Fica com Deus e um abração.